Esse mês é um mês muito especial para nós enquanto igreja, porque a IPI de São Manuel ela faz aniversário. Semana passada vocês comemoraram o aniversário, eu e a Kaline a gente acompanhou de casa, né? O aniversário da igreja, e o pastor Gini, ele trouxe uma palavra muito legal para nós a respeito de ser igreja, né? Eu ouvi no YouTube. Ele trouxe uma palavra muito legal falando a respeito de que a igreja ela é muito além das paredes, ela é feita por pessoas, é feita para pessoas. A igreja ela precisa olhar para o passado para projetar o seu futuro, né? Então, o passado ele é importante, mas a gente não pode se prender a ele, a gente tem que olhar para frente, para as coisas que Deus quer fazer através da igreja, em mim e em você enquanto igreja. E hoje eu vou trabalhar um outro aspecto do ser igreja. A gente entendeu que igreja vai além desse templo, mas agora a gente precisa entender que cara tem essa igreja. Qual é a cara da igreja de Jesus Cristo? E hoje a gente vai discutir um pouco isso, e a gente vai usar uma palavra de Paulo aos Filipenses, que está no primeiro capítulo de Filipenses, Filipenses 1, dos versículos 27 a 30. Se você está com a sua Bíblia aí, abre comigo para a gente mergulhar junto na palavra agora. Consegue projetar aí, Paulo? Filipenses 1, de 27 a 30. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar ali. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente da minha, mas vamos juntos aqui. A palavra do Senhor para nós hoje diz o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Essa é a palavra de Paulo aos Filipenses, que o Senhor possa me usar, apesar de mim, para falar o coração de vocês hoje. Amém? Beleza, agora vocês estão comigo. Então, hoje a gente vai entender um pouco, através da carta de Paulo aos Filipenses, o que Deus espera da igreja de Cristo, desde os seus primórdios até os dias de hoje. Então, a gente celebrou o aniversário da igreja, entendemos que a igreja é mais que as paredes, a igreja somos nós, que Cristo habita em nós, e Ele tem um desejo de se relacionar conosco, certo? E a partir desse desejo dele de relacionar-se conosco, Ele espera que nós, enquanto igreja, nos relacionemos com o próximo. E quando a gente fala o próximo, é o próximo próximo e o próximo não tão próximo. Quando a gente está dentro do contexto da igreja, grande parte das pessoas são próximas a nós. Umas um pouco mais, umas um pouco menos, mas são próximos. E os próximos não tão próximos, quando eu falo para vocês, são as pessoas lá fora, a sociedade como um todo. As pessoas crentes ou não, que estão lá fora. Esse é o desejo de Deus para nós enquanto igreja. Nós termos relação vertical com Ele, relação horizontal com as pessoas. Certo? E quando a gente olha para esse contexto que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, a gente vai entender que realmente o desejo de Deus é que a gente se relacione com as pessoas. Vamos tentar contextualizar primeiro um pouco o que está acontecendo aqui nesse trecho. Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses. Filipos se trata de uma colônia romana. É uma colônia do Império Romano, onde as pessoas desfrutam da sua cidadania romana. Então estava cheio de crente lá, estava cheio de cristãos, era uma colônia basicamente de soldados aposentados romanos, de cristãos e de gentios. Mas eles tinham o privilégio de, enquanto parte do Império Romano, exercer a sua cidadania enquanto cristãos. Porém, eles tinham esses direitos de exercer a sua cidadania,
mas nós estamos falando de um contexto onde havia a influência helenista, onde existia politeísmo, muitos deuses, ofertas e sacrifícios a muitos deuses da época, onde havia a dominação pela violência, onde havia orgias e tantas outras coisas que não condiziam com o cristianismo. Então, dentro desse contexto, em Filipos, nós temos coisas que não condizem com os valores e as crenças cristãs. Então, com certeza, os cristãos eles sofriam perseguições, eles eram rejeitados, eles estavam no meio de falsos profetas que queriam muitas vezes misturar a cultura deles com o que o cristianismo pregava e para tentar agradar um pouco mais as pessoas, né? Então nós tínhamos ali um contexto de muitos conflitos, muitas vezes até dentro da própria igreja, onde muitas vezes a igreja acabava se separando, se distanciando por conta desse ambiente conturbado que eles viviam. Nós tínhamos ali a questão da influência romana com questões e valores muito diferentes do cristianismo, né? A gente tem essa questão, principalmente quando a gente olha para o Império Romano e para o cristianismo, a questão a respeito da honra. O que é honra para cada um deles? Para o soldado romano, a honra estava relacionada à dominação, à força, violência, truculência, ter muitas mulheres, ter banquetes. Isso era honra para os romanos. E para os cristãos era viver uma vida de servo. Não tinha glória nenhuma relacionada à honra. Então aqui a gente está tratando de um contexto onde a igreja primitiva ela já sofria muitos dos problemas que a igreja de hoje enfrenta. Você acha que é de hoje que o mundão é mundão? Não é não. Paulo já está falando aqui que o mundão é muito mundão e muito doido desde a igreja primitiva. E de que a igreja já era perseguida por pregar o evangelho. A gente está falando aqui de Paulo, o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo foi perseguidíssimo, foi decapitado. Cristãos eram queimados para iluminar as ruas da cidade como tochas humanas. Você acha que é difícil ser igreja hoje? É difícil vir na igreja domingo, né? Difícil vir ajudar um dia no mercado solidário, ajudar um ministério em 1 horinha por semana, vir no estudo bíblico de quarta. Nossa, que difícil. Não, gente, era muito mais difícil. Mas a gente está vivendo tempos que a igreja tem sido perseguida e as pessoas estão querendo distorcer a nossa crença. E distorcer o que está na palavra como algo errado. E a gente não pode mais pregar o que está na Bíblia, porque agora as ideologias elas valem mais. O que as pessoas têm falado aí, elas valem muito mais. Então, perseguição, violência, falsos profetas, ideologias, divisões políticas, divisões dentro da própria igreja, já eram realidade da igreja primitiva. E hoje a gente tem vivido isso também, como um sinal da vinda de Cristo. Acredite você ou não. E vai piorar. E a igreja ela tem que estar pronta para quando isso acontecer. Apesar de todo esse contexto, Paulo, ele vem para os filipenses, escreveu uma carta com muita alegria e com exortações, como conselhos importantes para os filipenses. Ele vem lembrar como a igreja de Cristo deve se portar no meio desse cenário. Quando tudo estava acontecendo, os cristãos estavam talvez se dividindo, achando algumas coisas ali mais atraentes, outras aqui. Paulo falou, opa, deixa eu dar um bom conselho para esses cristãos a respeito de como a igreja de Cristo deve se portar e quais são as características da igreja de Cristo. Então nós, igreja de Cristo na atualidade, nós precisamos nos espelhar nas palavras de Paulo aos Filipenses, porque tudo que temos vivido hoje já era realidade lá. Então a Bíblia é atemporal. Ela já estava falando a respeito de coisas que viveríamos e ela está nos preparando para algumas questões a qual nós também já enfrentamos e enfrentaremos. Então, hoje o que eu quero trabalhar, principalmente para vocês e para mim, em cima desse texto, enquanto característica da igreja de Cristo, é o título que, se você olhar na tua Bíblia, vai estar nessa perícope aí. Na minha está assim, a unidade cristã
na luta. Então a gente entende que a unidade do corpo de Cristo é uma das principais características da igreja de Cristo. Mas a unidade ela pode ser desafiadora, porque o membro ele é formado por muitas células, muitos membros com funções diferentes, com histórias diferentes, características diferentes. Então, às vezes, existem alguns desafios que a gente tem que passar enquanto igreja de Cristo. Então eu quero voltar para o texto agora. Contextualizamos o que está acontecendo, entendemos que há uma intertextualidade com a nossa realidade e vamos agora, à luz do texto, trazer o conhecimento de Paulo para as nossas vidas. Eu queria começar analisando pelo comecinho do texto. Leiam aí comigo. A primeira metade do versículo 27. Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Ponto. Quero que pare aqui a nossa análise. Esse pedacinho. Nesse primeiro pedacinho a gente consegue entender, igual falei para vocês que esses cidadãos eles tinham a cidadania romana, e aí Paulo fala para eles, vocês são cidadãos romanos, estão vivendo debaixo da cultura romana. Porém, vocês devem exercer sim essa cidadania que lhes foi garantida, mas de modo digno ao evangelho. Ou seja, Paulo está falando que a igreja de Cristo, ela tem um papel na sociedade. Cidadania. Como a igreja tem exercido a sua cidadania de modo digno do evangelho? Me assusta. Porque quando a gente fala de cidadania, a gente muitas vezes fala de participação política, de voto, de dia a dia, trânsito, coisas simples. E principalmente no da política, quando a gente fala, o candidato lá, pastor não sei o quê, a galera já tira sarro. Se for pastor e político, vocês sabem o que é associado. Vai falar que é evangélico. Nossa. Está exercendo a cidadania. Mas não sei se é de modo digno do evangelho. Então, a primeira questão que Paulo traz para a gente aqui é que a gente tem que exercer o nosso papel na sociedade, de modo digno do evangelho. Eu entendo que por mais que eu tente, eu não sou digno do evangelho. Mas nem pertinho de nada digno do evangelho. Não importa o que eu faça para andar em conformidade com isso aqui, alguma hora do dia eu peco e erro. Alguma hora do dia eu peco e erro. No entanto, quando Paulo fala para a gente viver a cidadania de modo digno do evangelho, é para que mesmo sabendo que a gente vai errar, que a gente continue se espelhando no evangelho para exercer a nossa cidadania. Tudo que você for fazer, você tem que exercer a sua cidadania de forma digna do evangelho, pelo menos tentar. Por mais que você não consiga caminhar tentando viver de forma digna do evangelho, sabe o que ajuda? Ajuda a espalhar o evangelho, o próprio evangelho. Porque a hora que as pessoas verem o seu caráter incorruptível no meio de uma sociedade totalmente corrupta, vai chamar a atenção. Você vai ficar mais bonito, de alguma forma. Então, por mais que a gente não seja digno, não importa o que a gente faça, é importante que a gente tente viver de forma digna do evangelho, porque isso ajuda para que o evangelho se manifeste através de nós. Então é um dos pontos. Quando a gente fala de exercer a cidadania de modo digno, quer dizer então que existe uma forma para se viver. Digno evangelho. Então se existe uma forma, e Deus está falando para a gente que tem, e que Ele espera que a gente viva de forma digna, o primeiro ponto que eu consigo observar, logo nesse primeiro versículo, é que a igreja de Cristo possui uma identidade. Nós, enquanto igreja de Cristo, possuímos uma identidade. Sou cristão. Creio em Jesus. Creio na sua palavra. Creio na salvação pela fé. Basta.
Não. Não basta. A identidade que Cristo espera ver na igreja é a igreja parecida com Jesus. A igreja parecida com Jesus nas suas atitudes. Bater no peito e falar sou isso, isso, isso é muito importante. Porque vai chegar o tempo que nós seremos confrontados. E aí a gente vai ver quem vai negar e quem vai sofrer por amor a essa cruz e a sua fé. Vai chegar esse tempo. Então você precisa reconhecer a sua identidade enquanto cristão. Você precisa se parecer com Jesus. Não adianta só ler a Bíblia, só vir no culto, só bater no peito e falar que é. Você tem que procurar ser. Então, quando Paulo fala para a gente exercer a nossa cidadania de modo digno do Evangelho, ele está falando, se pareçam mais com Jesus em tudo o que vocês fizerem. Não deixem de participar ativamente da sociedade na qual você está inserido, mas se pareça com Jesus em tudo que você fizer. Paulo, coloca um versículo para mim, Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se você ama a esse Deus, o qual você professa e que você diz que faz parte da sua identidade, você é imitador de Cristo. Você deveria ser, pelo menos, assim como eu. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre conversão. Para você ser um imitador de Cristo, assim como Paulo, que estava indo perseguir os cristãos, se encontrou com Jesus e mudou de direção e mudou o seu propósito, e escreveu tudo isso para a gente, você tem que mudar de direção. Para você ser um imitador de Cristo, você tem que negar a si mesmo e deixar de fazer as coisas que você sabe que são erradas. Para ser um imitador de Cristo, você tem que negar a si mesmo para que haja em você espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Então, você tem que se arrepender, mas você tem que mudar de direção. Se você não mudar de direção, você não vive como um imitador de Cristo. E vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O cristão, enquanto identidade, ele tem cheiro. Cheiro bom, aroma agradável a Deus. O cristão, quando ele entra num lugar, a pessoa às vezes pode bater o olho e não ver que ele é crente. Mas ele tem que sentir o cheirinho. Ai, gostoso, cheio de crente. Crente tem que entrar no ambiente, quando a gente fala de aroma suave, é que entra no ambiente e o ambiente muda. Sabe quando você acende um incenso e muda o cheiro do ambiente todo? É isso que ele está falando para ser imitador de Cristo. E levar esse aroma suave. É você entrar no ambiente e esse ambiente ser transformado pela tua presença, pelo tanto que você tenta imitar Cristo. Falei isso já aqui em cima uma vez. Se as pessoas se surpreendem muito quando você fala que é cristão, você deve se preocupar. Nossa, você é crente, é mesmo? Meu irmão, alguma coisa você está fazendo de errado. Porque a impressão que você causa no ambiente devia ser, sabia que tem algo diferente em você. Isso é Jesus, é o cheirinho de Jesus, o aroma mais suave que existe. Então, a gente tem que pensar a respeito das nossas atitudes, se nós temos procurado ter essa identidade real de imitadores de Cristo. Paulo, coloca para mim 1 Timóteo 3, 7. Enquanto imitadores de Cristo, Deus pede isso para a gente. É necessário também que tenham um bom testemunho, que deem o bom testemunho para os de fora, a fim de não cair em desonra e no laço do diabo. Hoje eu estou sem óculos, gente, vocês me desculpem. Tem a outra versão que fala assim, deem bom testemunho para não passar vergonha. Deem bom testemunho lá fora para não passar vergonha. Para as pessoas não olharem e falarem, nossa, é crente. Igual esses crentes que eu falei no começo para a gente, que exercem a sua cidadania de forma errada. Então, pensem
em ser imitador de Cristo e dar bom testemunho para que vocês não sejam envergonhados. E digo mais, para que vocês não envergonhem a Jesus. Vocês já ouviram aquela frase? Nossa, eu gosto muito de Jesus, mas se não fosse o fã-clube, isso é preocupante. Isso é preocupante. E a igreja ela tem que assumir essa identidade de imitadora de Cristo. E tudo que fizer, fazer para a glória de Deus. Colossenses 3:23, Paulo. Hoje eu falei para o Paulo que eu ia bombardear ele de Bíblia. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Isso inclui exercer a sua cidadania. No trânsito. É difícil. Vai morar em Botucatu para você exercer a cidadania no trânsito, irmão. A cidade não tem seta, não tem faixa, não tem nada. Outro dia eu estava estacionando o carro, aí eu fui fazer uma baliza, olhei para os lados, fiz a baliza de boa, eu já estava dentro da minha vaga, controlando a distância do carro da frente para o de trás. À minha frente parou um motociclista e ficou olhando para a minha cara assim, ó, olhando para trás. Eu estava sem óculos como hoje, fiquei olhando assim, né? Falei, acho que eu não conheço não. Fiz minhas coisas, fechei a porta do carro, o homem parado na esquina olhando para mim. Eu falei, ai, Jesus. Exercer a cidadania de modo digno do Evangelho. O cara continuou me encarando, eu fui andando, aí eu não aguentei. Eu falei, irmão, aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu preciso entender porque ele está me julgando dessa maneira. Talvez o mais sábio era eu ter ido embora, ignorado. Mas eu tenho um negócio que parece que a pessoa está me julgando, eu preciso entender o que está acontecendo. Irmão, aconteceu alguma coisa? Você está com algum problema comigo? O homem todo lutador, né? Eu falei, ai, estou até vendo. Eu falei, irmão, eu só não tenho cara de lutador, mas eu também sou. Vai ser bom o negócio aqui. Se você descer da moto, vai ser bom. Aí eu lembrei, eu sou crente. O meu velho eu coçou aqui atrás da orelha. Você sabe, Silas. O Silas é faixa preta também, gente. Ele tem essa cara de bonzinho aí, mas vai. Mexe. Tá cheio de faixa preta, ó. Uma galera aí. Tem Krav Maga, tem Jiu-Jitsu, tem minha esposa que me bate com a vassoura em casa. E entre outros. Você fica macho. Aí eu me vi nessa situação, a honra romana e a honra de ser cristão. Aí eu fiquei, eu queria muito sair na mão hoje. Eu queria muito, eu não estava indo no jiu-jitsu, estava estressado, né, meu anjo? Eu falei, mas eu não posso, isso não faz mais parte de mim, isso aí é a cidadania romana, eu sou crente. Eu fui chegando perto do cara, ele começou a ficar marrento, falou que eu quase tinha batido nele, sei o quê. Ele visivelmente estava no pior dia da vida dele. Aí eu fui chegando bem pertinho da moto dele, ele ameaçou dar uma acelerada. Eu falei, irmão, eu só quero saber se você está bem. Se você não estiver bem, eu espero que Deus abençoe muito o seu dia. Ele fez uma cara de tacho e foi embora, parou de latir. Eu fui fazer minhas compras, eu entrei no carro, eu chorava e apertava o volante com raiva, falava assim, eu queria sair na mão hoje, mas eu não posso, vou para o jiu-jitsu. A Kaline entrou no carro e falou, o que você está tão nervoso? Eu falei, nossa, aconteceu um negócio aqui que me coloca num conflito com o meu velho homem. Gente, eu era briguentão. Eu era briguentíssimo. Cada história para contar que eu tenho vergonha hoje. Mas desse dia eu posso falar que eu me orgulhei. E eu acho que Jesus ficou muito feliz. E eu acho que aquele cara, ele deu de frente com a honra que não é do cidadão romano, com a honra que é de Jesus. E talvez isso tenha constrangido ele de uma forma que ele tenha refletido na casa dele. Não sei, para mim fez muito bem. Ter orado de noite, até orei por ele, né, amor? Cheguei em casa de noite e ainda orei por ele. Foi muito difícil, mas essa é a identidade que Cristo espera. Essa é a identidade que Cristo espera. Então, dentro da igreja de Cristo, nós devemos viver a cidadania digna do Evangelho.
Não somos dignos, não tem o que faça que um dia seremos, mas devemos procurar fazer, devemos procurar ser imitadores de Cristo. Devemos dar bom testemunho e fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a primeira característica da igreja de Cristo. Se a gente continuar lendo o texto, vivei acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que nada está intimidados pelo seu adversário. Vamos parar aqui. Unidade é a segunda característica da igreja de Cristo, que Paulo pede. Gente, olha isso aqui. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. Tem como você estar mais juntinho de uma pessoa do que em espírito, em alma? É isso que Paulo está falando. A igreja ela tem que ser unida em espírito e em uma só alma. Em espírito e alma. Se a gente estiver unido nesse único espírito e alma lutando pela fé evangélica, nós nos tornamos o corpo de Cristo. E a partir do momento que nós escolhemos ser o corpo de Cristo e permitimos Ele ser o cabeça, a gente vai caminhar no mesmo propósito. E a gente vai entender que propósito é o que garante a unidade do corpo. Por quê? Existe uma grande diferença entre estarmos juntos num só ambiente e estarmos juntos no propósito. Eu falo que, quando a gente fala que um só corpo e uma só alma, ele fala. Eles não estão juntos, porque senão ia estar aqui e aqui. Um só corpo, é isso aqui, ó, é dentro um do outro, é entrelaçado, de uma forma que você não consegue distinguir. Você não consegue distinguir quem é quem. É essa unidade que Cristo espera da sua igreja. E como eu falei para vocês, aonde está essa unidade? Dentro do seu lar, dentro do seu casamento, no relacionamento com a tua cônjuge, com os teus filhos, teu relacionamento com os teus amigos, na escola, no cursinho. Unidade a ponto de você não conseguir distinguir quem é quem, mas tem que estar todo mundo no mesmo propósito. Tem que estar todo mundo no mesmo propósito. Paulo abre para mim em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Passa o próximo para mim, Paulo. Ok, só esse. Obrigado. Então aqui, mais uma vez, Paulo afirmando que somos o corpo de Cristo. Se somos o corpo de Cristo, nós temos que ser parecidos com Cristo. Então, quanto mais perto de gente de Deus você andar, mais perto de Deus você vai estar, mais parecido com Jesus você vai ser, mais corpo de Cristo você vai ser. Tem um negócio, não tem? Você vai saber isso, meu anjo. Que você é a média das 5 pessoas. 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você quer ser um corpo de Cristo bonito, você tem que andar com gente de Cristo bonita. E eu não estou falando de beleza estética, eu estou falando de coração. Gente que está na mesma vibe que você, que está no mesmo espírito, que entendeu o propósito. Porque senão a gente entra naquela história do joio e do trigo. Parece a mesma coisa, mas não é. Parece a mesma coisa, mas não é. E aí, quando está muito ali, ó, igual eu falei, fica difícil de separar. Você tem que ser um só corpo, uma só alma, com gente que está no mesmo propósito que você. Porque senão o outro é um parasita fora do corpo que está sugando você. Ah, mas não tem que viver unido, não tem que amar o próximo? Sim, mas a gente tem que reconhecer os limites das relações. Você tem que reconhecer o limite até onde você pode se relacionar com determinadas coisas. Paulo estava falando para os filipenses,
Exerçam a cidadania de modo digno do Evangelho. Exerçam ser cidadão romano. Exerçam ser cidadão romano. Mas não se tornem a cultura romana. Não aceitem a cultura romana sobre vocês. Não aceitem os deuses, não aceitem os sacrifícios, não aceitem o pecado, não aceitem nada que te leve para longe do corpo de Jesus. O romano, ele achava que ele era bom demais para precisar de um Messias, de um Salvador. A gente entende que a gente precisa, porque a gente não é nada. Então, quando a gente está falando de unidade, permanecer unido não é só estar no mesmo ambiente, não é só caminhar do lado, é estar entrelaçado como uma só alma, um espírito, uma só alma. Mas isso tem que ser com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Por quê? Porque a partir do momento que você está em unidade com pessoas que estão na mesma vibe que você, essa unidade, ela é produtiva. Porque senão, igual eu falei para vocês, é uma relação de parasitismo. E o parasitismo, ele vai te sugando de uma forma que você não consegue ser produtivo. Ah, minha vida relacional não vai bem. Minha vida financeira não vai bem. Minha vida espiritual de mal a pior. Com quem você está andando? Ah, mas não tenho que ir? Tem. Mas as companhias que você escolhe caminhar do seu lado, tem que ser pessoa no mesmo propósito que você. Paulo abre para mim Tito 3,10. Evite a pessoa que provoca divisões. Depois, admoestá-la uma ou duas vezes. Se uma pessoa que caminha com você teve alguma atitude que provoca divisões e que principalmente te leva para longe de Cristo, a Bíblia está falando para você corrigir essa pessoa. Se ela não mudou e ela não ouviu, cai fora. É burrice você ficar nessa relação. E aí essa relação de parasitismo, muitas vezes, a hora que você vê, você não consegue sair. Porque você não soube a hora de sair. Tem muitas mulheres que sofrem de relacionamentos abusivos e não conseguem sair. E muitas pessoas julgam, falando, ai, olha só, que tola, está lá nessa situação e não consegue sair. É porque é parasitismo. E aí já está ali. E a pessoa não consegue sair mesmo. Porque existe uma dependência dos dois lados. Ah, mas mesmo situação ruim? Sim. Porque não separou o joio do trigo a hora que tinha que separar. E agora não dá fruto, agora está fazendo mal. Então a Bíblia ela é muito clara. Temos que lutar pela unidade, mas temos que ser seletivos. Seja seletivo nas suas relações no trabalho, nas suas relações no dia a dia, os ambientes o qual você frequenta. Seja seletivo para que você não desenvolva uma unidade tóxica, no lugar de uma unidade que deveria ser produtiva, segundo a palavra. Quando a gente pensa, Paulo abre para mim 1 Coríntios 12, de 20 a 25. Quando a gente pensa na unidade da igreja, às vezes a gente pensa que a gente tem que aceitar todo mundo do jeito que é, a gente tem que isso, não, gente. A gente tem que corrigir as pessoas, como o versículo ensinou para a gente. A gente tem que corrigir as pessoas, como a Bíblia mostrou para a gente. A gente tem que saber a hora de se afastar, para que a gente não seja prejudicado e a nossa unidade ela seja tóxica, ao invés de ser uma unidade produtiva. A unidade que Paulo está falando aqui para nós em Filipenses é uma unidade que é produtiva, é uma unidade que luta junto pela fé evangélica e que não se intimida pelos adversários. Se ela não se intimida pelos adversários, significa que eles estão fortes.
Essa unidade, ela gera força. Quando a gente está falando de uma unidade para gerar força, a gente está falando de uma unidade onde os membros se fortalecem, compartilham as suas lutas, compartilham as suas dores, não têm vergonha de assumir as suas limitações enquanto corpo. Olho é olho, mão é mão, pé é pé, cada um tem a sua função, cada um tem a sua limitação. Não tenha vergonha de assumir as suas limitações a favor da unidade. Eu conheço uma pessoa que ela tem muita dificuldade em pedir ajuda. E muitas vezes isso faz um mal danado para ela. Reconheça as suas limitações. Porque senão você vai se afastar do resto do corpo. Você vai prejudicar um funcionamento orgânico do corpo. Então reconheça as suas limitações, não tem problema nisso. Lê aqui comigo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Continua. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que se parecem ser os mais fracos são os necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, e esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Unidade requer vida de serviço. Paulo fala aos Coríntios que Deus fez dessa forma, que é para um achar que tem mais honra que o outro. Acabei de falar para vocês. É o que diferencia a honra romana do que os cristãos da igreja primitiva estavam vivendo. Então, Paulo falou de novo. Ninguém tem mais honra que ninguém. Reconheçamos as nossas limitações para que, suportando, cuidando um dos outros, sejamos fortes para não sofrer com a intimidação dos adversários, com a perseguição, com o inimigo, com as tentações, com as provações. A unidade, meus queridos, ela inclui respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças do corpo, reconhecer as suas limitações e perdoar. Não tem como vivermos em unidade se não aprendermos a perdoar. Você tem que ter conversas difíceis com a sua esposa, com seus filhos, com seu namorado, com seus amigos. Algumas vão doer muito, 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 muito. Mas se vocês entenderem que precisam se entender dentro de um corpo, de um organismo, vocês vão entender que vocês dependem um do outro, que vocês precisam perdoar para que as coisas funcionem. Então, para que a unidade do corpo exista, você precisa separar o joio do trigo para ter uma unidade produtiva. Você precisa respeitar as diferenças porque cada um tem a sua importância, não sendo uma maior que a outra, mas você precisa perdoar para que esse corpo conviva bem. Tem uma palavra que eu gosto muito, que está em Provérbios 27:17, Paulo. É um versículo que eu mais... 17, Paulo. É o versículo que eu mais gosto dos provérbios e é o que me lembra mais do meu amigo Gustavo, que está nos Estados Unidos. Porque ele é o cara que me... 27:17, Paulo, ao contrário. Porque o Gustavo é o meu amigo que eu mais vi nesse versículo comigo. É o cara que eu mais tenho saudade, porque é o cara que mais viveu isso comigo. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Como ferro se afia
com ferro, assim o homem afia o seu amigo, está na minha versão. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Sobre relações pessoais. Que o contato com o próximo te aperfeiçoa. Então, se o ferro não está afiado, o ferro não está afiado. Contato, ferro afia ferro. O homem afia o seu amigo. Contato, se o ferro afia ferro, é contato que vai te aperfeiçoar. Mas contato, sabe o que é isso aqui? Atrito. Às vezes é o atrito que você tem com alguma pessoa que, se resolvido de uma forma saudável, vai te aperfeiçoar. É natural que você tenha atritos com o teu cônjuge, com teus amigos, com os teus colegas de ministério, com o pastor. Natural, somos partes diferentes do corpo. Porém, se você não entender que diálogo, respeito, perdão e tudo que a gente falou até agora é fundamental na relação, você não vai conseguir manter a unidade e você não vai se aperfeiçoar. Então, o contato com o próximo, ele nos ajuda a ser aperfeiçoado, mas às vezes inclui atrito, às vezes bate cabeça, dói, às vezes corta. Pessoas que evitaram ter conversas difíceis são as mais traumatizadas. Tenha conversas difíceis agora para ser edificado, afiado, aperfeiçoado, para que lá na frente você não sofra. Eu e a Kaline, antes do casamento, a gente entrou num momento de muitas conversas duras e difíceis. Ah, Tiago, vocês estão casados há 1 mês e pouco. A gente passou muita coisa que gente casada há 30 anos ainda não passou. Gente, depois que eu casei, eu estou vivendo os dias mais felizes e abençoados da minha vida. Ah, parou de brigar? Não, lógico que não. Mas a gente sabe brigar com qualidade. Tem até um livro que fala, Aprendendo a Brigar. Né? A gente aprendeu que ferro afia ferro, a gente aprendeu que atritos, diferenças são fundamentais, que a gente se aperfeiçoa com o relacionamento e com conversas difíceis. E assim, é o que Paulo está falando aqui. Unidade. Unidade. Continuando. Unidos como uma só alma pela fé evangélica, em nada serem intimidados pelos adversários, o povo está forte aqui, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer pelo Cristo, e não somente crer nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, ainda agora eu vis que é meu. Já entendemos que a igreja de Cristo, ela tem identidade. Já entendemos que a igreja de Cristo, ela permanece em unidade, e agora entenderemos que a igreja de Cristo, ela vive pela fé. Os cristãos em Filipos estavam sendo perseguidos pela sua fé, mas manter a unidade, manter a sua identidade em Cristo, permitiu que eles permanecessem firmes e não fossem intimidados pelos adversários, que eles não tivessem medo de morrer. Paulo estava escrevendo isso aqui da prisão, meus irmãos, com alegria aos filipenses. Você acha que ele estava intimidado? Você acha que ele estava preocupado em ser decapitado? Não estava. Por quê? Pela fé. Porque o que segundo a cidadania romana diz, a gente está se lascando. Mas o que a palavra diz é que esses sinais são de salvação da parte de Deus para os seus. Então a igreja que vive a sua identidade, vive em unidade e se fortalece na fé, ela tem força para suportar os tempos difíceis e suportar com alegria. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve, 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 louve. Mas para isso vocês têm que fazer parte de um corpo que te fortalece. Isso é a característica de Cristo, da igreja de Cristo.
A honra romana, cavaleiros, status, imperadores, etc., negavam o nosso Messias. Sabe por quê? Que ela se contrasta tanto? Porque o nosso Messias, ele nasceu de Jerusalém, e nada de bom poderia vir de Jerusalém, segundo a cultura da época. O nosso Messias, ele nasceu numa manjedoura e não num palácio. O nosso Messias, ele não entrou num cavalo branco, ele entrou num jumentinho. O nosso Messias, ele não foi glorificado, ele foi humilhado e morreu numa cruz por amor a mim e a você. Como poderia Jesus ser o Messias? Isso é o sinal da salvação de Deus para vocês? Assim riam os romanos. Mas essa fé de um corpo que vive em unidade é o que sustenta o corpo nos momentos de dificuldade. Porque tudo o que estamos vivendo aqui é passageiro. E a palavra aqui nos afirma que isso é sinal da salvação da parte de Deus. E que você sofrer, assim como Cristo sofreu, é um privilégio. Sabe por quê? Sofrendo você é aperfeiçoado se parece mais com Cristo. Sendo parecido com Cristo, você é mais abençoado e mais abençoador na vida das pessoas. Por isso o sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento faz parte da vida do cristão e o que nos alegra é a fé de que isso é sinal da salvação da parte de Deus para conosco. João 16:33. Esse vocês sabem de cor. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui a gente não está falando de um Messias que, como o Império Romano, dominou pela força e venceu por força bruta, mas a gente está falando de um Messias que venceu muito mais que isso, de um Messias que venceu a morte. E o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus é o poder que habita em você. E se você não acreditar nisso, você não vai passar pela prova. Mas Jesus nos anima. Tem de bom ânimo, vocês passarão por aflições, mas eu venci o mundo. Então a nossa vitória, ela não está relacionada às nossas lutas financeiras, às nossas lutas profissionais, relacionais, ou qualquer coisa que você possa conquistar aqui nessa terra. Mas está relacionada a vencer a morte. E você só vence a morte pelo Messias. Você só pode ser salvo através da sua fé no Messias. E é esse poder que o Espírito Santo de Deus quer descer sobre a sua vida hoje. Amém? Paulo, abre para mim Romanos 5, de 1 a 5. Justificado, pois, mediante a... Obrigado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual obtivemos também acesso e essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Continua. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A fé que você alimenta, ela te dá acesso a Deus por intermédio de Jesus. Então, a terceira característica da Igreja de Cristo é a fé, independente das situações. O último texto, Paulo, Efésios 2, 8 e 9.
Porque pela graça vocês são salvos e mediante, de novo? Fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, igual os romanos faziam. Graça e misericórdia de Deus é o que vai te permitir ter fé. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, uma última olhada por cima, nós entendemos no versículo 27 que a igreja de Cristo ela tem uma identidade. E que a gente tem que assumir essa identidade, bater no peito, falar que é crente mesmo, mas a gente tem que viver igual crente. Continuando no mesmo versículo, a gente entende que a igreja ela vive em unidade como um só Espírito. Um só Espírito, no mesmo propósito, sendo necessário separar às vezes o joio do trigo, amando e perdoando uns aos outros, como o nosso Messias fez e ensinou. E por último, é a fé nesse Messias que mantém a unidade do corpo. Então você pode tentar ser um corpo unido, tentar ser unido, manter a unidade, mas o que alimenta isso é a fé, e a fé é dom de Deus para você. Então não existe honra para nós aqui. A fé. E a fé inclui sofrer pelo Messias, entendendo que isso é graça da parte dele com nós. O Cristo sofreu por nós para nos ensinar o que é ser igreja. Eu sou o corpo de Cristo, mas ele é o cabeça. O corpo de Cristo na cruz foi moído. E nós somos o corpo de Cristo. Significa que a igreja vai sofrer, vai passar por aflições, vai ser moída. Mas Cristo poderia, mas não desceu da cruz. Ei, obrigado. Cristo não desceu da cruz enquanto seu corpo era moído. Por isso, é muito importante que entendamos a nossa identidade, mantenhamos a unidade e sejamos, pela fé, alimentados nessa comunidade que nós chamamos corpo de Cristo. Porque a igreja será perseguida, a igreja será moída, mas nós, enquanto igreja, permaneceremos de pé até que Ele venha. Em nome e por amor de Jesus nós viveremos. Amém?